Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar mais um vídeo aqui sobre a palavra de Deus, para você meditar na palavra do Senhor e analisar a palavra, você que está fazendo obra missionária. Então vamos começar pelo missionário que leva a palavra. A Bíblia fala que Jesus separou 12 discípulos. Jesus separou 12 discípulos e deu autoridade sobre os espíritos imundos e sobre os enfermos. Levai a minha palavra, pregai o meu evangelho a toda criatura que existir sobre a face da terra. Curai os enfermos e expulsai os demônios. De graça vós recebeste e de graça vós dá. Agora vamos ver como é que devemos se preparar para levar o evangelho, tá? Bom, para começar, nós não podemos levar o evangelho por força, tá? Não podemos ir para um país levar o evangelho por força. Por quê? Se nós entrarmos naquele país por força, a violência vai chegar até onde nós estamos. E nós vamos apanhar de porrada lá, porque levamos o evangelho por força. E a Bíblia recomendou que não por força e nem por violência. Então, se você leva o evangelho forçado, em um lugar, você quer ficar num país, você está errado. Você está contra a palavra de Deus. Porque a palavra fala não por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito Santo. Muito bem. Tem muitas pessoas levando o evangelho por força e a violência vai chegar. Eu já vi muitos vídeos, que missionário foi para outros países e morreram lá, pessoas com espada, cortou, outros que beliscavam eles com turquesa, arrancavam o dedo do missionário com turquesa. Eu vi isso num vídeo, mas eu vi, mas não acreditei, tá? Mas pela palavra de Deus e pelo o que eu tenho visto de alguns missionários, você não pode e levar o evangelho por força. Você precisa esperar Jesus falar com você para você ir. Então, muito bem. Então, vamos ver como é que Jesus nos orienta para levar o evangelho do reino dele a toda a criatura. Por exemplo, se você for levar o evangelho no Japão, na China, nos Estados Unidos, seja a terra que for, vai haver um preparamento de Deus para você ir, tá? Não é o pastor da tua igreja que vai se responsabilizar por você, porque lá você vai estar sozinho, você vai precisar de Jesus. Então você não pode ir porque o pastor te mandou. Você simplesmente vai orar e vai perguntar para Deus se você está apto para levar o evangelho do reino dele. Bom, você precisa ser justo, porque existe um capacete da justiça que não cabe na cabeça de obreiro injusto. Então o capacete da justiça é sobre medida. Só cabe na cabeça de um injusto. Porém, você não pode amarrar demônios, você tem que expulsar os demônios que lá vai estar. Jesus deu autoridade para expulsar os demônios e não amarrar. Logicamente, você vai estar fora da palavra. Se você for com força, piorou mais ainda. A violência vai chegar onde você vai estar. E vai aparecer pessoas má para te maltratar, em vez de te receber bem. Muito bem. Deus dá autoridade. Presta atenção, Deus dá autoridade para um missionário que está a serviço, Vamos supor que Deus mandou você ir, Deus mandou você ir, muito bem. Deus mandou você ir, a primeira coisa que Deus vai fazer é te preparar para ir. Então você vai precisar do capacete da justiça, vai precisar calçar os pés com o sapato do evangelho, e vai precisar também entrar num avião sem comprar passagem, e Deus te colocar lá dentro com a Bíblia aberta pregando dentro daquele avião. Se a sua voz correr os 4 cantos do planeta, na visão ali, no arrebatamento que Deus fez com você, é porque Deus vai te enviar para aquele país. Muito bem. Enviando você para aquele país, você foi mandado por Deus, Deus mostrou você no avião, você não precisa se preocupar com a língua que você vai enfrentar lá. Você não precisa se preocupar com o terrorista, porque você vai ver ele de longe. Antes de ele chegar perto de você, já está vendo ele. Você não vai precisar ter medo do homem armado, porque você foi levar o evangelho, quem é responsável pela sua vida é Jesus, tá? Você vai tirar com o dedo, assim, ó. Você vai apontar o dedo, o humilhante vai cair, Ele não vai conseguir ficar escondido diante de você, porque Deus te mandou e Deus não te mandou para o diabo te pegar. Para você ir, você vai ter que ter autoridade sobre aquela palavra, O ladrão vem roubar e matar. Deus, Jesus veio para que tenha vida e tenha comunidade. Tem autoridade nessa palavra, o matador cai, porque você tem autoridade na palavra, porque é Deus que te mandou. Quando você levantar a mão, ele tem que cair, porque Deus te deu autoridade, agora você passa a ser uma autoridade divina de Deus e não de homem. Muito bem. Então você foi pela vontade de Deus. Os enfermos vão ser curados. Você vai fazer a obra de Deus, Deus vai te usar lá, você vai pregar em outro idioma para aquelas pessoas, sem ter estudado nada, Deus vai te usar, ele vai usar só abrir a boca e Deus vai falar. Muito bem, você foi um missionário mandado por Deus. Agora vamos ver um missionário que vai por força.
Ele vai apanhar? Vai. Ele vai por força e a violência vai chegar até onde está esse missionário. E esse missionário, ninguém vai defender ele. Quem mandou ele ir não vai defender ele, porque o cacete vai comer lá. Então o que acontece? Ele está fora dos requisitos espiritual, né? Ele está indo por força, a violência vai pegar ele lá. Ele não vai ter ele sobre os enfermos e sobre a palavra de Deus lá, porque ele está errado. Ele vai sair escorraçado daquele país, tá? E eu não posso estar do lado de um missionário desse que está contra a palavra de Deus. E principalmente se ele estiver amarrando demônio quando Jesus ia expulsar demônio, tá? Então está contra a palavra, tá. Então nós temos muitas pessoas contra a palavra. Agora vamos ver quem está contra a palavra de Deus, que não recebe a palavra de Deus. Muito bem. Você que ora para a guerra parar, você está contra a palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz lá em Mateus que, né, ouvireis de rumores de guerra, né, terremoto, fome, peste, em vários lugares. Não assusteis que é lícito que isso aconteça. Então, se Jesus falou que vai haver guerra, tem que haver guerra. Quem sou eu para falar que não? Né? Você que bate no peito e diz que está salvo, você também está contra a palavra de Deus. A palavra fala que aquele que crê será salvo, porém o que não crê será condenado. Então, você que bate no peito que está salvo, você está errado, porque eu estou no será e você já está salvo. Então, você está ao contrário de mim. Eu estou esperando Jesus e você já foi já. Você não está mais aqui, porque você disse que já está salvo. Lugar de salvo é no céu e não é na igreja. Se eu soubesse que eu estava salvo, não precisava ir mais na igreja, certo? Não precisava ninguém ir na igreja, porque já está salvo. Mas como eu não estou salvo, eu tenho que ir na igreja. Aí eu pergunto, você está salvo? Muito bem, você veio contra a palavra de Deus, está contra a palavra de Deus. O outro fala que viu uma trombeta no céu, que Jesus está vindo. A Bíblia fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Somente o meu Pai. Agora ele descobriu, disse que viu a última trombeta. Eu te pergunto, você está contra a palavra de Deus ou está a favor dela? A Bíblia fala que a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem. Os anjos de Deus não sabem quando Jesus vai vir. Você falou que Jesus já está vindo, que você viu a última trombeta. Aí eu te pergunto, isso é de Deus? Muito bem. A Bíblia fala que, né? A Bíblia fala que dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Aquele que compra e não paga, ele está contra a palavra ou está a favor? Fala para mim. A Bíblia fala, tudo que você ganhou de graça, você tem que dar de graça. Você vende tudo que você ganha dentro da igreja. Até mulambo velho na igreja você coloca para vender. Aí eu pergunto, você está dando de graça? Você está enquadrado nesse versículo que você vai ser lida lá em cima para você. A Bíblia fala que Jesus vai separar os bons dos ruins. Os bons dos ruins. Então, para os ruins, Jesus vai dizer, eu tive fome, não me desse que comer. Eu tive frio e não me desse que vestir. Porque todo mulambo velho que você ganhou, você levou para vender na igreja. Afastar de mim, maldito, para o fogo do inferno, que a voz não conhece. Você quer ouvir isso lá em cima ou quer ouvir aqui para se converter? Fala para mim. Aonde você quer ouvir esse versículo? Porque Jesus vai separar os bons dos ruins. E aos outros ele vai dizer, tive fome, desse-me de comer, e tive frio e me vestisse. E muitos vão dizer, quando foi que eu estive na terra com frio ou com fome de servir Jesus? Então, algumas pessoas vão ficar do lado esquerdo, quem vende mulambo velho da igreja. Isso eu sei que você não faz isso, né? Eu sei que você não faz isso. Tudo que você ganha de graça, você dá de graça na igreja. Você não vende. Porque Jesus não é mendigo e não precisa de esmola de ninguém. Ele é rico, dono do ouro e da prata. Então, tudo que você ganhar, você tem que dar para suas ovelhas. Você não pode colocar para vender, certo? Se você ganhar uma caixa de refrigerante, você tem que dar. Ganhou uma sacola de sapato velho, distribui entre as ovelhas. Porque você fazendo assim, você está colocando um sapato nos pés de Jesus sem saber. Então, naquele dia, Jesus dizia, eu tive fome, não me desse de comer. Levasse a cesta básica para sua casa, pastor. Eu tive frio, tu não me vestiu. Por quê? Toda roupa ia para a bexiga da igreja para vender. Agora eu pergunto, você vai entrar no céu ou vai para o lado esquerdo do inferno? Fala para mim, essa palavra é forte. Então nós temos pessoas contra a palavra de Deus em vários lugares. Vários lugares. Tem missionário indo por força nos países, a violência está chegando e manda ele de volta. Temos pessoas contra a palavra de Deus, falando que Jesus está vindo, claro, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Tem pessoas batendo no peito que está salvo. Eu estou no céu, ele já está salvo, não era para ele estar mais aqui dentro da igreja, era para ele estar no céu. Tudo contra a palavra de Deus. Jesus fala, deu de graça, que deu de graça. Ele está vendendo na igreja que ganhou. Eu pergunto, Jesus está se agradando? A minha casa é chamada casa de oração, não é pichiche, liberei mulambo velho, não. A verdade é essa. Então você que faz isso, se converta, porque tanto vai entrar quem mandou vender e quem está vendendo. Aleluia! Glória, 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 glória! Naquele dia eu vou separar os bons dos ruins. Eu vou dizer,
Glória, glória, para quem vendeu mulão dentro da minha casa. Afastai de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque vós eu não conheço. Porque quando eu tive frio não me vestisse. Porque levou todo mundo velho para vender na pichincha. Porque eu estava com fome e não me desse de comer. Porque toda a cesta básica era levada para a casa do maior e o Guaraná era vendido para as ovelhas que ganhou de graça e não bebia nem um copo de graça. Então se você faz assim, você que está fazendo a casa de Deus de cobiça, de pichincha, dê o que você ganhou, escreva na parede da igreja, pega o céu. Quem sabe Jesus passa pela calçada com frio e pega um paletó, uma blusa para ele. Não passa da casa do meu Senhor com vinho de ladrões. Ei, a minha casa é chamada casa de oração. Não é casa de vender mulambo velho, não. Não é pichincha, não. Ou pensais que a minha casa é casa de vender mulambo? Eu vou lançar todos no fogo do inferno naquele dia, porque eu tive fome e não me desse de comer, eu tive frio e não me vestisse, porque todo mulambo que ganhava na igreja colocava para vender. E vou dizer na cara de vocês, afastai de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque vós não conhecem. Por isso nós temos missionário na igreja, fazendo a obra de Deus, tem. Nós temos missionário que não vai por força levar o evangelho, a violência não chega nele, só milagre que acontece lá onde ele vai. Tem missionário aguardando a vinda de Jesus, tem missionário espiritual levando a palavra de Deus, tem, com a autoridade de Deus. Mas você que está indo por força, e a violência chegou lá onde você está, Deus não te mandou. Cuidado para não perder sua vida. Porque Deus só vai defender aquele que Ele mandou. Nunca pense que Deus manda qualquer um. A Bíblia diz que Pedro precisou ser lavado os pés para ter parte no reino do céu. E Pedro falou para Jesus, lava todo o meu corpo. Jesus disse, não, Pedro, quem eu lavei os pés não necessita de lavar o corpo. Todo o interior do corpo está limpo, que eu lavei os teus pés. E tem pessoas que não estão com os pés limpos e querem levar o evangelho. Não pode. Jesus disse, não levou nem bolsa, nem bordão, nem duas túnicas, nem duas abracatas pelo caminho. A casa que entrar e saudai com a minha paz. Se a casa for digna de receber a minha paz, desce a minha paz sobre essa casa, curando os enfermos, expulsando os demônios. Não quero ter mais demônio na casa de ninguém. É para expulsar os demônios e não amarrar. Tá aí. Mas nem todas as casas vão ser dignas de receber a paz de Jesus. Jesus disse, a casa que entrar, saudai com a minha paz. Se ela for digna de receber a minha paz, desce a minha paz santa sobre essa casa. Cura os enfermos e expulsa os demônios. De graça eu vou receber esse e de graça eu vou dar. Mas nem toda casa que está sobre a terra é digna da paz de Jesus. Nem toda casa que tem é digna de cura. Porque o próprio Jesus disse, a casa que for digna de receber a minha paz, desce a minha paz sobre essa casa. Mas nem toda casa é digna da paz de Jesus. Verbo de aparência. Verbo uma fé artificial. E Deus não se agrada dessa fé. Aleluia. Então você que está levando o evangelho de Cristo, não levei por força nem por violência. Espera Deus te mandar levar o evangelho, para que você não saia expulso daquele lugar. Porque eu não posso estar do seu lado, porque você está contra a palavra. Se eu te apoiar, eu estou contra a palavra de Deus. Eu não posso. Você tem que se converter. E não fique na estufa, madurando na estufa dentro da igreja. Deixa o próprio Deus te libertar. Porque crente que vai para a estufa, ele fica aguado. Ele não tem açúcar no fruto dele. E o anjo, quando prova do fruto, vem aguado. Ele não se agrada. Não confie na sua santidade, mas a santidade de cima. Porque a nossa santidade para nada presta, mas a de Deus presta. Teve um irmão falando aqui sobre roupa, né? Então vamos falar sobre a roupa, né? Eu vou falar para você o que aconteceu com uma pessoa por causa da roupa minha. Tem pessoas que falam sobre a roupa na igreja. A Bíblia fala sobre como a mulher deve se vestir, certo? Tudo bem. Mas tem roupa de homem que é combatida pelo outro. Tem muitos irmãos que gostam de combater, principalmente a bermuda. Presta atenção pra você ver. Eu fui em um lugar
e eu estava de bermuda e o pastor estava sentado em um sofá. E ele falou para mim assim: irmão, você é um homem de Deus, mas ninguém acredita em você por causa da bermuda. Quando ele acabou de falar, ele paralisou, deu um derrame cerebral nele, do céu, e ele ficou paralisado. E o olho do pastor esbugalou para fora e ficou estalado em mim e não piscava. E nem falava também, ele perdeu a voz. E eu vi que o pastor não estava mais ali, aí eu fiquei meio assustado. E o filho do pastor passava na frente dele toda hora. E eu fiquei olhando, e nada de falar comigo. A voz do pastor sumiu. E os olhos esbugalou. E eu fiquei olhando para ele, para ver a hora que ele ia voltar, porque eu senti que ele não estava mais ali. Aí daqui a pouco, quando ele voltou, já voltou pedindo perdão. Irmão, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu olhei para ele e falei: mas por que tanto perdão? Pedindo perdão para mim. O senhor acabou de me dizer que eu sou um homem de Deus, mas por causa da bermuda Deus não me usa. Tudo bem, eu não ligo. Não, mas irmão, me perdoa mesmo assim. Eu não devia ter falado. Eu falei: você não devia ter falado, mas você já falou. A partir do momento que a palavra sai da sua boca, não dá para consertar mais, pastor. Não tem como consertar. Ela já saiu. Mesmo o senhor pedindo perdão para mim, eu te perdoando, vamos ver se ele vai te perdoar. O Criador vai te perdoar. Muito bem. Aí ele contou para mim que na hora que ele falou, que ele paralisou, ele disse que viu eu com uma veste ali, na frente dele, com um roupão até os pés, aparecia a ponta dos dedos e a ponta das mãos. Presta atenção para você ver. E com um embornal branco igual neve, cheio de bênção de remédio para os paralíticos. E Deus falava para ele que ninguém queria tomar o remédio. E eu ia sozinho naquela estrada reta, longa, andando. Muito bem. Passou-se uma semana, o pastor adoeceu. Aí eu fui visitar o pastor. Quando eu cheguei lá, eu fiquei preocupado com o pastor. Sabe por quê? Eu olhava para o pastor e conseguia ver as veias do órgão dele de fora. Ficou transparente. Eu conseguia ver de dentro para fora. Infelizmente, o pastor morreu. Então, você que toca na veste dos irmãos, toma cuidado. Tem irmãos que é mira os olhos de Deus. E não sabemos. E julgamos eles pela veste, sem saber que é anjo de Deus mesmo, que Deus colocou aqui na terra. Você está me entendendo? Toma muito cuidado. E você pode aparecer um anjo na sua igreja, e você não saber que é um anjo que está ali, sentado ali, te observando. E você achar que ele está desviado, porque está de bermuda, todo por causa da sua igreja. Né? Só que tem uma coisa. Às vezes você olha por fora dele, mas você não consegue ver a túnica que ele carrega de Deus nele. E aí é que está. É preciso primeiro ver a túnica para depois você abrir a boca para falar. Porque senão você vai no mesmo caminho do pastor. Por isso você que... Quando vê um irmão de bermuda, você acha que está desviado, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com isso. Aí eu escutei um irmão também pregar em um lugar e disse assim, presta atenção para você ver. Irmão, a televisão está tirando os irmãos da igreja. Ele falava, ele pregava lá e falava dessa maneira. Você sabe o que Deus falou comigo lá no banco onde eu estava? Rapaz, é sério. Ele começou a falar, aí eu gritei de lá do banco onde eu estava, quando eu sou obreiro ali, e o Senhor disse, fala. Aí eu disse, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a nudez, o porvir, as alturas, nada disso tem autoridade sobre o irmão em tirar ele da mão de Deus. Só se ele quiser sair da presença de Deus. Nem as alturas, nem o porvir tem autoridade sobre uma ovelha de Cristo. Agora, irmão, pelo amor de Deus, uma televisão. Você vê o jornal? Irmão, a Bíblia desafia, quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, as alturas, o porvir, nada consegue separar uma irmã da unção de Deus. Agora eu pergunto para você, a televisão separa? Amém? Medita aí. Medita. Isso porque eu não sou pastor daquele lugar. Eu só escuto a pregação. Então eu pego o que serve para mim. O que não serve eu dispenso. Porque uma pregação daquela lá não serve para mim.
Com tantas pessoas enfermas, Deus não mostra a enfermidade. Agora eu vou reforçar aqui um testemunho agora de uma cura de um irmão, né, que estava dentro da igreja. O irmão é um tocador de guitarra, ele toca ali naquela igreja constantemente. E eu fui visitar a congregação. Chegando ali, Deus mostrou dentro da cabeça daquele irmão um tumor. E Deus ia curar. Agora eu pergunto, você sair da minha casa para ir lá para Jesus curar. Aonde estão os vasos, gente? Aonde está o vaso? Eu pergunto para você, aonde está o vaso? Muito bem. Você sabe por que muitas pessoas Deus não usa? Por causa de uma coisa só. Eu vou explicar para vocês por quê. A Bíblia fala que todos os mentirosos é filho de Satanás e o pastor é o diabo. Não tem como Deus dividir o reino dele com o diabo. Não tem. Então, se você não mentir, Deus te usa, Deus te procura para levar a verdade. Mas Deus não vai levar a verdade para o mentiroso levar, vai. Um mentiroso liberta outro mentiroso, gente, pelo amor de Deus. Seja sincero. Uma fofoqueira liberta outra fofoqueira, o demônio da fofoca está em uma e a outra faz. Você acha que liberta? Não. Por isso, não minta e nem faz fofoca. Fale a verdade para Deus te usar. Deixa Deus te usar, porque Deus é a verdade. E Ele está procurando adoradores que falam a verdade para Ele enviar. Para Ele enviar. E você pode ser um deles, mas é preciso deixar a mentira de lado. Muito bem. Eu vou falar agora sobre um fogo que Deus usa para queimar, para você entender. Quando você estiver na igreja, você pergunte para Deus, o pastor que está me ouvindo também pode fazer essa pergunta para Deus. Pergunte para Deus se tem algum graveto ali que Deus quer pôr fogo nele. Porque se estiver um graveto ali, Deus vai revelar a Bíblia. As coisas da Bíblia, descendo e subindo. E você vai ver que o graveto vai começar a pegar fogo. E quando esse graveto pegar fogo, tá? Esse graveto pega fogo. O fogo vai atrás das doenças para queimar, sem precisar você falar nada. Você só vai assistir como assistir uma televisão. O fogo vai sair do graveto. Se tiver 3 irmãos, são 3 gravetos. O fogo vai no instrumento, vai queimar tudo que tiver ali. E esse fogo se responsabiliza pela cura daquele irmão que tem câncer. O fogo é responsável pela tuberculose, vai queimar a tuberculose. O fogo é responsável para curar os que estão lá fora. Até os que estão lá fora é visitado por esse fogo. Não fica nada escondido. Queima tanto dentro da igreja como fora da igreja. É o fogo da revelação de Deus que cura. Demônios derretem no fogo. Esse que fala com você é testemunha disso, por isso que eu estou falando. Então, pergunte para Deus, pastor, se tem algum graveto que tem condições de pegar fogo do céu. Então você ora para Deus pôr fogo nesse graveto, que o graveto vai pegar fogo e o fogo vai sair do graveto para queimar todo tipo de câncer. E o teu nome será glorificado, o nome de Jesus será glorificado e a sua igreja vai ser uma igreja abençoada, porque Deus vai usar os obreiros daquele lugar. Isso serve para os pastores, né? Que apacenta as ovelhas. Então tá aí. Que Deus possa usar o pastor da igreja e que Deus possa usar os gravetos de dentro da casa dele para pôr fogo, porque quando o fogo do céu descer no graveto que pôr fogo, aí o fogo procura enfermidade para queimar. É assim que Deus trabalha, pastor. Então não existe nada que possa resistir o fogo de Deus. Aonde ele bate, ele queima, tá? Então você que é um graveto que está na igreja, né? Você que é uma coluna, né? O pastor da igreja, o pastor presidente, você sempre tem que orar pelo pastor presidente. Sabe por quê? Porque ele é a coluna que rela nas nuvens, né? É a base da igreja. Então todo mundo tem que orar sempre. Nunca esqueça do seu pastor presidente e orar por ele. Que ele é responsável por todos os ministérios que tem as igrejas abertas e é responsável pela sua alma também. E todo dia ele apresenta as igrejas dele na presença de Deus. E o pastor presidente é aquela coluna que rela nas nuvens. É um anjo da igreja, tá? Eu falo isso porque Deus me revela pastores presidentes. Então tá aí. Você que tem o seu pastor, ore por ele. Repreenda quem estiver falando mal dele, tá? Porque enquanto estão falando mal dele, ele está orando por vocês. Né? Nunca fale mal do seu pastor. Nem quando estiver perto, nem quando estiver longe. Estiver longe, defenda seu pastor, fala bem dele, do pastor presidente, porque ele é que comanda todas as igrejas. E tudo que você for fazer, não perca tempo não. Liga para o pastor e pergunte para o pastor
pastor, pedir permissão a Deus para você fazer. O que você for fazer, se quer fazer uma festividade, se quer descida do Espírito Santo, dia de Pentecoste, o que você quiser fazer, pergunte para o pastor se você está apto para fazer isso, e o pastor vai orar a Deus e Deus vai te usar, porque toda vez que o povo dizimava, Moisés subia no monte para consultar a Deus, para ver como é que está. Teve um dia que Moisés desceu decepcionado do monte, porque Deus falou que o povo estava querendo comprar ele com dízimo. Aí Deus não agradou do dízimo da hortaliça, nem da ruda, nem da hortelã. E Deus falou para Moisés, não me agrada do seu povo, porque o seu povo me dá dívida da hortaliça e da hortelã e da arruda e quer me comprar. Eu não sou Deus que me vendo, Moisés. Moisés desceu do lado decepcionado. Então, Moisés teve que falar a verdade com o povo. Então, quando o obreiro pede para o pastor presidente ajuda, Deus vai mandar o pastor ajudar aquele obreiro. Mas o obreiro que tem o nariz empinado e acha que já é isso, é aquilo, esse está sem futuro. Logo, logo está desviado do evangelho, porque dependia do pastor, que é a base que encosta nas nuvens, e não procurou a base para se fortalecer. Amém? Que Deus possa abençoar. Eu estou gravando esses vídeos todo esse tempo atrás aí, porque o meu neto está aqui e eu não sei mexer no celular. Então eu peço para ele, né, que Deus abençoe meu neto, porque ele que faz a gravação.